Salve, salve universo narrado! Vim aqui nesse vídeo de hoje comentar algumas aparentemente incoerências no vídeo de animação versus física do Alan Becker. Recentemente eu fiz um vídeo mais longo reagindo e comentando cada parte daquele vídeo. E cara, eu acabei vendo o vídeo em primeira mão naquele momento, né? Apesar de que quem esteja criticando, porque quando eu abri o vídeo, não sei o que estava carregado, claro, eu tinha aberto o vídeo antes para ter... Enfim, não vou me justificar não, porque na internet, em alguns momentos, cara, você não tem escapatória, não é mesmo? Se eu me justificasse, alguém ia falar que era mentira, e também com certeza agora que eu tô me justificando, vão falar, tá vendo, ele tá... Enfim, vamos pular essa parte aí, cara, e vamos lá, né? Eu tinha visto o vídeo ali e não tinha reparado com a devida atenção alguns detalhes técnicos, físicos ali, e com os comentários de vocês naquele primeiro vídeo, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas, cara, e eu detectei, assim, primeiro vamos lá, né, cara, eu não tô aqui criticando o vídeo, pelo contrário, cara, eu continuo achando uma obra, assim, incrível, muito bem feita, muito legal, e quero comentar uma coisinha ou outra aqui, só a título de enriquecer a nossa discussão e o nosso entendimento. Continuo achando um vídeo excepcional, mas acabou passando alguns detalhezinhos físicos ali, né, algumas incoerências no vídeo, pelo menos duas que eu detectei. A primeira dela, de novo, né, detectei nada, né, foi baseado em comentários de vocês. Eu lia, voltava, vi o vídeo, refleti e realmente falei, pô, faz sentido. Foi você que detectou esse negócio aí, né. Bom, vamos lá. A primeira é essa aqui, cara. Quando o camarada começa a se deslocar baseado no lançamento dessa bolinha. Vamos lá. Tá vendo? Ele pega, joga a bolinha pra frente e a bolinha meio que puxa ele através do fio. Cara, qual que é o problema desse lance que tá rolando aí, né? Bom, cara, me parece meio impossível disso acontecer pelo seguinte, cara. Vamos lá, qual que é a mecânica que tá acontecendo aqui, né? O moleque tá aqui, vamos pegar inicialmente o sistema tá todo parado. O momento total, então isso aqui tem a ver, tá? Com a lei de conservação do momento linear ou da quantidade de movimento. Então, meu sistema ele tem momento zero, né? Lembrando, como é que você calcula esse negócio? Né? O que é o momento? O momento é calculado dessa maneira, m vezes v. Na verdade, ele é uma grandeza vetorial, beleza? Então, o momento total é zero. Na hora que eu jogo a bolinha para a direita, ela adquire momento para a direita. Eu vou chamar de PD. Por que PD? Momento para a direita. E aí, cara, se o momento total do sistema é zero, o que a lei da conservação do momento diz é que, na ausência de forças externas, o momento total do sistema tem que se conservar. Ali você até tem uma força externa, que é um atrito, mas ele é muito pequeno. Né? O cara fica escorregando numa superfície de gelo e tal. Então, o que está rolando, cara? Se o momento tem que conservar, o momento que o sistema ganha para a direita, ele tem que ganhar também para a esquerda. E como o momento é uma grandeza vetorial, se eu tenho a mesma quantidade de um vetor para a direita, para a esquerda, essas coisas se anulam, né? Tá. Então o momento que a bolinha ganha para a direita, o carinha tem que ganhar para a esquerda. Naturalmente, né, como esse momento que a bolinha ganha é igual ao momento que o cara ganha, esses momentos são iguais, o cara, por ter muito mais massa, ele vai acabar adquirindo uma velocidade muito menor. Beleza? Mas é isso, ele vai recuar. É a mesma mecânica, por exemplo, de quando você dá um tiro, né? O sistema está parado, arma e bala, você atirou, a bala vai para frente, a arma recua para trás. É a conservação da quantidade de movimento ou do momento linear. Então, cara, o que deveria ocorrer, quando esse cara lançasse a bolinha para frente, ele deveria recuar e não avançar, né? Então, à medida que a bolinha, tá aqui, ó, a bolinha começa aqui, né? Vou até colocar esse tracejar, tá vendo que a bolinha tá aqui e o cara também. Então, à medida que a bolinha começa a avançar para a direita, esse nosso cara iria recuar para a esquerda, de modo que o centro de massa desse sistema continue parado, né? Inicialmente o centro de massa está aqui, e aí uma parte da massa vai para a direita, outra parte vai para a esquerda, e o centro de massa ele permanece em repouso, né? Na ausência de forças externas, o centro de massa ele não tem aceleração. Se ele está em MRU, ele permanece em MRU. Se ele está parado, ele permanece parado. Alguém poderia alegar, mas existe um fio conectando o cara com a bolinha. Isso não mudaria tanta coisa assim, né? Tem um fio por aqui assim e tal. Quando ele tivesse, por exemplo, totalmente esticado, digamos que seja, por exemplo, nessa situação, o que ia acontecer é que, esse sistema ia parar. Se o cara puxasse de volta essa bolinha, o sistema ia voltar, né? Ia ser a coisa meio que de trás para frente, ele ia voltar e se encontrar no mesmo ponto. Então ia ter uma oscilação. Né? Se o cara pega, joga a bolinha para lá,
puxa então enquanto a bolinha tá avançando, a bolinha avança e o cara recua, se ele puxasse a bolinha de volta, puf, eles iam se encontrar. Então eu poderia construir um sistema oscilatório, né? A bolinha vai para frente, o cara recuando para trás, mas sempre mantendo o centro de massa em equilíbrio. Então não me parece, pode ser que eu pesquei em algum detalhe aí, vocês podem me contar no vídeo, mas não me parece que seria fisicamente possível fazer isso que ele fez, jogar a bolinha para frente, segurando o cabo, ele ser puxado. Você tá criando momento no seu sistema, né? Então, enfim, não me parece que isso aí seja fisicamente possível. Faz sentido? Então esse foi o primeiro erro, né? O primeiro detalhe ali que está fisicamente incoerente na animação, mas continua sendo extremamente bonito e extremamente bem feito. O segundo detalhe, cara, tem a ver aqui com uma parte de magnetismo, que é quando o camarada está num foguete, deixa eu adiantar, e ele começa a acelerar até muito próximo da velocidade da luz, é por aqui, ó, passando por uns ímãs, né? Aqui, ó, é uma parte que envolve força magnética. Vamos ver, acho que é um pouquinho mais... Não, aqui ele já... Cadê? Onde que esse camarada vai acelerar? Aqui, ó. É por aqui. Bom, o que acontece, cara? A gente tem ali, ó, um monte de... Deixa eu até voltar um pouquinho, né? Um monte de espira. Existe uma corrente elétrica circulando naquela espira e isso gera um campo magnético, né? Então essa espira, ela se comporta como um dipolo, né? Tem campo magnético saindo e entrando, como se fosse um polo norte e sul, que é mais ou menos o que eu estou representando aqui. Imagina que isso aqui, né, de verde, seria uma corrente elétrica circulando nessa espira, né? E eu tenho um campo magnético aqui, né? Aqui é como se fosse um polo norte, de onde as linhas de campo saem, e aqui é como se fosse um polo sul, de onde as linhas de campo entram. Então essa pequena espira, ela se comporta como um dipolo magnético, né? Um pequeno imãzinho. E o camarada ali, a mesma coisa, ele pega, né? Esse aqui é o foguete, né? Ele enrola umas espiras ali ao longo do foguete, tem uma corrente elétrica passando ali, não vou desenhar aqui, mas esse cara, ele fica sendo como se fosse um solenoide, né? E aí, com uma corrente passando ali, esse solenoide também se comporta como um dipolo magnético, o polo norte e o polo sul no extremo. Então, enfim, para fins pragmáticos aqui, não quero entrar em muitos detalhes do eletromagnetismo, de como é que esse negócio funciona, mas o fato é, cara, é como se você tivesse um imãzinho, norte e sul aqui, que são as espiras ali, através das quais ele vai passar, e o foguete por si só também vai se comportar como se fosse um imãzinho, um dipolo magnético, polo norte e sul. Isso tem a ver com corrente elétrica, criando campo magnético e tal. Beleza, então o que vai acontecer, cara? Polos opostos se atraem. Então, inicialmente, que é esse caso aqui, ó, é como se eu tivesse o polo sul do imãzão, da espira, atraindo o polo norte do foguete. Então, cara, esse cara ele vai ser, de fato, acelerado nesse estágio inicial. Contudo, todavia, entretanto, depois que ele passa pela espira, olha o que a gente vai ter. Vamos supor que ele está mais ou menos aqui, ó, nessa situação. Então agora, cara, ficou alinhado o quê? O polo sul do foguete com o polo norte do imã grande, o polo norte da espira. E polos opostos se atraem. Então aqui, cara, ele vai sentir uma força contrária ao seu movimento. Então, inicialmente, né, antes dele passar pela espira, né? Eu vou ter uma atração norte com sul, beleza? Então o ímã, ele é atraído em direção à espira, então ele começa a acelerar e ganhar bastante velocidade, mas depois que ele passa pela espira, a situação se inverte, né? Porque agora vai ser o polo sul do foguete que vai estar de cara para o polo norte do ímã. Então esse foguete, ele continuaria sendo atraído em direção à espira, ou seja, aqui ele vai acelerar, e aqui ele vai frear, ele vai desacelerar, de tal maneira que meio que a aceleração total seria zero. Ele não ganharia velocidade, ele não conseguiria acelerar por um sistema como esse. Ele acelera muito antes de passar pela espira e depois que ele passa, ele desacelera. Exatamente o mesmo tanto que ele acelerou. Então depois de um certo tempo, ele ia acabar com a mesma velocidade com que ele entrou no sistema. Então, antes de entrar no sistema, ele tem uma velocidade. Ele ganha muita velocidade aqui, perde muita velocidade aqui e no final ele acaba ficando com a mesma velocidade que ele tinha antes de passar pelas espiras. Então, nesse momento aqui, né, é um momento em que a animação mostra o cara passando por essas espiras, né, e acelerando pra caramba ali, né. Então, tá ali, ó, ele monta um imãzinho, beleza? Aqui, ó, ele começa a ganhar muita velocidade. Aí ele começa a chegar próximo da velocidade da luz, né? Então é isso não aconteceria. Ele acelera inicialmente e desacelera depois, né? Mas, cara, como eu disse, né? O que ia ficar acontecendo? Ele ia ficar também, tipo que, oscilando, né? Mais ou menos oscilando. Tipo o que aconteceu com esse cara aqui, né? Eu jogo a bolinha, do que eu jogo a bolinha, ela se afasta de mim, eu me afasto dela, se eu puxasse de novo, tuf, eu ia ficar gerando um movimento de oscilação. Aqui seria mais ou menos isso. Esse carinha, ele ia gerar um movimento oscilatório,
em torno da espira, porque antes de chegar nela ele é atraído, depois que ele passa ele é atraído de novo, então ele é uma força do tipo restauradora, querendo puxar ele de volta para a posição de equilíbrio, que seria o centro da espira. Interessante, né? Mais ou menos parecido com um sistema como esse aqui, tá? Vamos pensar em carga elétrica, eu acho que é mais fácil de a gente conceber. Imagina aqui 2 prótons e um elétron passando aqui, né? Então rola uma força de atração. Então esse elétron, ele é atraído por esses 2 prótons. Se você fizer aqui, ó, a regra do paralelogramo, você vai perceber que a força que esse elétron sente está para cá. Ah, então ele é acelerado. Sim, ele é acelerado. Só que depois que ele passa, como é que é a força? Continua sendo de atração. Então ele está se movendo para a direita, beleza? Só que a força está puxando ele para onde? Então ele é atraído, tá, a força resultante está para cá, entendeu? Então qual é o movimento desse elétronzinho? Cara, ele fica oscilando, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Antes dele passar, ele é acelerado, depois que ele passa, ele é desacelerado. Então isso tende a gerar um movimento oscilatório, beleza? Então aqui a mesma coisa, esse cara talvez, a depender da velocidade, o que aconteceria é que ele ficaria oscilando ali em torno daquele ímã, beleza? Ou se ele tivesse velocidade suficiente, ele seria acelerado, desacelerado e simplesmente continuaria com a sua velocidade inicial. Essa oscilação vai acontecer para deslocamentos pequenos. Bom, é isso, essas foram minhas contribuições. Me conte aí por gentileza se você concorda ou discorda disso. Não estou batendo martelo não, mas de modo geral, não me parece que esses 2 efeitos que aparecem no vídeo seriam fisicamente possíveis. Me conta o que você achou aí e a gente se encontra na próxima. Valeu, Feliz Natal para vocês, até mais.